viraram proibidas. A gente tava em off hoje, a gente tava almoçando e aí surgiu essa conversa, né? Ó, tem que tomar cuidado com as palavras que você fala, que mudou, o mundo muda, né? E tem palavras que aparentemente eram normais e hoje em dia não podem mais falar, né? E aí a gente estava tendo uma discussão saudável, sobre esse tema. Muitas delas vocês dois até discordaram, né? E eu acho que é uma evolução. Se tem palavra que está proibida, não fala mais, só mudar. Então, eu acho um sinônimo para a palavra que falava e pronto. Entendeu? Eu, com certeza, já falei muita palavra que hoje em dia seria proibida. Eu devo ter um monte de vídeo falando palavra que hoje em dia seria proibida. Entendeu? Acontece, obviamente que acontece. Mas, na minha opinião, eu vou jogar pra vocês daqui a pouco. E eu quero a opinião do pessoal também. Na minha opinião, é a evolução. Se chega um momento, a palavra tal, o que significa tal palavra? Ela tem um peso diferente. Não precisa mais falar. Vamos arranjar uma outra. Pra que falar aquela? Né? Isso ofende alguém. Pra mim, se a palavra ofende alguma minoria, principalmente, eu não quero mais falar essa palavra, né? Vai lá, opiniões aí. Podem discordar, viu? Fiquem à vontade. Eu acho que o mundo está ficando muito chato. Pô, não sei porque a gente Você olha para trás, há 20, 30 anos atrás, você tinha um relacionamento com as pessoas, mesmo quando você era jovem, você brincava, gozava os colegas, chamavam ele de diversos nomes, sem ofensa, na brincadeira de amizade entre colegas. Então, pode falar, depois eu falo. Na amizade entre colegas, sem internamente aquele colega que está se brincando com ele está entendendo a brincadeira que você está propondo a ele, entendeu? Que ele também vai brincar que ele também vai brincar. Será? Porque se eu criança, eu sou, por exemplo, um cara que era magrelo quando pequeno, quando eu tinha meus 10, 15 anos, 20 anos, até 20 anos. Era um magrelo, então me chamavam de caneta porque minhas pernas eram finas, me chamavam de narigudo porque o meu nariz era meio saliente. Nem por isso eu me chateava. Praticamente cada cabeça é uma sentença. Me chamavam de dinamite por causa do nome. Tá, mas dinamite é um nome. Aí os anos foram passando, então se implantou um conceito de que você agora precisa tomar um cuidado enorme para falar a palavra A, a palavra B, a palavra C. Isso, para mim, é muito chato. Eu posso manter o respeito com uma outra pessoa, mesmo falando algumas palavras que alguns entendem ser chatas e serem proibidas, mas não entender, porque eu só vou falar uma certa palavra para uma pessoa quando eu sei que aquela pessoa aceita aquela brincadeira, minha brincadeira. Né? Justamente. Eu vivi na época mais ou menos não, absolutamente contemporânea. Mesmo nesse sem freio, né, que você, do Dimitri, sem freio. A gente se preocupa em falar algumas palavras, porque, logicamente, nós temos as pessoas que estão nos observando e falam, pô, o Luiz falou isso, o Dimitri falou aquilo, o Dimitri Filho falou outra coisa. Então, é chato. Você mede as palavras, né? Justamente, você é obrigado a se policiar, não falar o que você gostaria de falar, nesse sentido. Eu concordo, só que assim, eu concordo em partes, vamos dizer assim. Você falou, chamava o outro, sei lá, de narigudo, de gordo, e ninguém reclamava. Será que não reclamavam? Pra mim, me chamavam de gordo. Isso daí eu dava porrada. E eu dava porrada todo dia nas pessoas, mas, saía batendo como eu nas disse, pessoas. Dimitri, existe a forma de você se comunicar com o seu companheiro. Se eu falo, ô gordão, tudo bem, gordão? Então, mas se falasse isso pra mim... Eu não estou usando a palavra de uma forma... Então, mas se falasse isso pra mim, desse jeito mesmo, eu ia dar porrada também. Pra mim era ofensivo. Sim. Porque ele foi ofendido. Não, pra mim era ofensivo. Mas aí entrava, e eu batia na pessoa. Aí entrava, logicamente, o pensamento daquela pessoa. Eu não vou falar alguma coisa que vai ofender outra pessoa, sabendo que ofende a pessoa. Eu vou falar para aqueles colegas, aquelas pessoas que eu me relaciono, que eu posso falar. Eu sei que ele aceita a brincadeira, porque eu também aceito a brincadeira dele. Mas será que ele aceita ou será que ele não fala nada? Entendeu? Não sei. Será que ele fica meio que ofendido e não fala? Aí vai caber a cada um a percepção de saber com quem você pode falar certas coisas e com... Porque quando me chamava de gordo,
a minha resposta era dar porrada na pessoa. Quer dizer, hoje você não pode chamar ninguém de gordo. Ué, é óbvio que não. Brincando. Mas é óbvio que nem não. de magro. Ué, de magro, Nem sei de lá. branco, nem de de magro pra preto, mim não nem é de tão nada. ofensivo quanto gordo, pra mim. Pra mim. Mas de magro repente a não é pessoa tão pode se ofensivo. ofender. De repente É a a mesma pessoa pode se coisa, não tem ofender. Pra diferença mim, nenhuma. pra mim, mas de repente a pessoa Eu pode se sei, eu ofender. Eu sei. não vou chamar a pessoa de magro. Eu sei, mas Entendeu? da mesma forma que o gordo não gosta de ser chamado de gordo, muitos magros, Claro, não são sim, todos, é a mesma muitos coisa. magros também não gostam. Por isso que eu tô falando, eu não vou chamar nem de gordo nem de magro, eu não vou chamar de nada, eu vou chamar do nome da Mas pessoa. qual é o ponto que eu quero bater, Dimitri? O ponto é, quem vai falar certas palavras para outras pessoas tem que saber se vai atingi-lo de uma forma que vai ofendê-lo ou não. Ele tem que Então, saber mas isso. quem tem que saber, quem tem que se ofender, quem se ofende ou não é a pessoa que foi chamada. Eu certo? sei, eu sei. Mas o que faz com que um grupo de pessoas sejam bem unidas, sejam animadas, sempre brincalhões, tomem cerveja, deem risada, que isso que faz bem para a vida? É isso que faz bem para a vida. Que a pessoa tome uma cervejinha, faz uma brincadeirinha, lógico, brincadeirinha sem ofensa, tá? Faz uma brincadeirinha, o colega tal, e repete a brincadeirinha, e aí a vida continua. Porque isso é a vida, é ser natural. Sim, mas o que acontece é o seguinte, você estava falando da roda de amigo e tal, Tá. um costume muito normal que a gente tinha antigamente, todo mundo tinha, o hétero padrão lá tinha antigamente, tava lá com os amigos, chamava o outro, e aí, viado, entendeu? O outro não era, mas você chamava, Isso. e aí, viadão, isso era um costume normal, isso era normal naquela época. Hoje em dia, mesmo se a pessoa não for, não é normal, não é mais aceitável você falar isso, entendeu? Acho que depende do grau de intimidade. Eu acho que... Dimitri, quem já conviveu muito em grupo, eu convivo bastante em grupo de pessoas, tanto na vida profissional como também na vida esportiva. Eu sempre fui um cara praticante de esporte. Então eu convivo no futebol, pratiquei futebol, pratiquei competições de corridas. Então você passa a ter um relacionamento com esse pessoal que pratica contigo os esportes ou mesmo trabalha de uma forma mais amigável. Mas é uma forma amigável que você... Tudo bem, é um colega de trabalho, é um colega do esporte. Mas é uma relação que fica ali. É como você briga dentro de um campo de futebol, por exemplo. Não estou falando de futebol, mas você briga dentro de um campo de futebol. Acabou o futebol. Desculpa, pera um parênteses. Não, O Luiz tá com é o medo de falar a palavra futebol. É o exemplo. Acabou o futebol, vamos tomar cerveja. se mata também. É isso aí. Não, mas é verdade. Às vezes você mata. Não. Justamente. Vamos tomar cerveja e aquilo que aconteceu lá no campo acabou, cara. Então, É isso aí que a mas o pessoa que eu tem tô que ter. dizendo... Não, tudo bem. Mas eu acho que você pode zoar com a pessoa sem falar alguma coisa que seja ofensiva à pessoa. Então, sei lá, antigamente era isso. Você chamava o outro, viadão, e quando a pessoa não era. Aí, pinça. Você aí, chamava os amigos disso. E hoje em dia é uma coisa que não é mais usual, entendeu? Eu acho que a gente pode usar outras palavras. Pensei num projeto agora, viu? Ah, Fazer um dicionário de palavras banidas. é legal. Pode ser interessante Gostei fazer disso. uma lista de Olha, palavras gosto, banidas. gosto. Acho que o Luiz vai me ajudar Eu aqui. gosto disso. Eu achei legal. Pode- Gostei. porque aí a gente usa isso como um lema, porque é muito mimimi, eu acho, né? Não é muito mimimi. Não é. Peraí, deixa eu Não terminar é. de falar. Deixa eu terminar de falar. Eu sabia que ia dar polêmica. Não, mas vale, tá valendo aqui. Calma. Ah, Eu digo que é muito mimimi, por quê, né? Porque hoje virou uma questão de vida ou morte. São palavras que a gente falava normalmente, né? E eu acho que tem um progresso, as crianças. Eu acho que o mundo muda, acho que tem que mudar também isso. Sim. Né? Agora, não vamos ao exagero de como é que chama isso? De bloquear, não, como é que chama Banir isso? mesmo. De cancelar pessoas na rede social, né? É muito engraçado que a rede social se preocupa demais com esse tipo de palavras que nós estamos dizendo aqui e depois desacata as pessoas, não respeitam, né? Assistem vídeo e depois criticam de uma maneira muito forte, muito desrespeitosa. Então, percebe? mas depende de quem é, né? Pode merecer o desrespeito eventualmente, né? Não sei, eu não sei. Mas eu tô dizendo. E tem gente que merece e tem gente que não merece. Todo mundo leva, né?
Não, mas a questão é, depende da palavra que você usar. Você não vai ofender a pessoa pela condição dela, condição física, condição que ela nasceu de tal jeito, ou a condição que ela escolheu ser. Eu acho que assim, você pode usar a palavra que não ofenda diretamente a pessoa, entendeu? É outra coisa. Ó, o pessoal comentou muito sobre isso. Aí querem ir pro comentário? Vamos embora. O pessoal participou. Acho que é muito interessante. Foi bom. Vamos lá. Ó, Daniel Costa, meu querido. Daniel, temos que fazer mais sem freio aqui, hein? Daniel Costa está participando. O Felipe Oliveira da Silva falou que concorda com o camisa da Adidas. Aí. Tá vendo? E não é Corinthians, hein? Corinthians, irmão! Que é Corinthians, irmão! Azar dele. Marmera, Corinthians, irmão! Cada um tem a camisa que merece. Ô, a Luísa já falou que vai dar polêmica, a Luísa. A coisa pega fogo aqui. E ó, não, sem política e sem futebol. Cadê? Peraí, me perdi aqui. O Bruno M. O problema é a transição. Até a palavra se tornar de fato, entre aspas, proibida, há um momento de adaptação. Boa colocação essa, hein? Boa, Gostei. muito boa, Bruno. Muito boa. Acho que nós estamos em muitas situações, nós estamos nessa fase, viu, Bruno? É que não tem que. O que eu digo é que não tem que debater. Se eu falei a palavra X, Ó, a palavra X não pode mais falar. Alguém chega e fala pra mim isso, eu não vou discutir com a pessoa. Tá bom, que palavra eu uso em vez de falar a palavra X? Ah, você usa a palavra Y. Tá ok. A partir de agora eu vou me esforçar. Pode ser que eu faça, de vez em quando, pode ser que eu fale sem querer a palavra X. Mas eu vou me esforçar pra falar a palavra Y em vez de palavra X. É só isso. Não, acho que é uma recomendação, né? É uma recomendação. Não. Não é lei. Não é lei, mas não vou poder mais usar essa palavra. É educação, tá banido respeito. do idioma português do Brasil, tá banido. Não, é respeito, é educação, pessoal. Tem muita coisa que fica ao nível de recomendação, né? Não, nada é banido. A questão não é um crime, mas é uma coisa que, pra quê? Você não precisa falar, entendeu? Vou me esforçar pra falar outra palavra que é melhor, né? Vai lá, mais comentários. Quer comentar eles? Não, pode falar. O Daniel Costa comentou: existe a norma, a ética e a lei. Já falamos sobre isso. Falou aqui no Sem Freio, o Daniel já comentou aqui no Sem Freio, verdade. Norma não é obrigatória. Ética é relativa e a lei é o que limita, é o limite que respeita todos de forma igualitária. Esse é o conceito tradicional de ética, de lei e de norma, né? Exatamente. Eu concordo com o Daniel. Boa, é isso. Daniel. Não, é isso. São três questões. Norma você Como usa se adotar, se quiser adotar. Norma, ética e lei, exatamente. Exatamente.